Não que o conhecimento acadêmico não possa ajudar, mas não garante. Não garante. Porque a maioria dos que têm doutorado e querem falar de espiritismo estão falando bobagem, não entenderam. Eu fico bem preocupado. E alguns desses doutores eu consigo ter acesso a eles. Daí eu vou conversar com eles, mas aí entra o problema da vaidade, né? Eu sou doutor, né? Quem é esse guri aí para vir dizer que eu não entendi? Daí eu vou conversar, eu fico, não entendeu aqui, não entendeu ali, contradisse aqui. Então, muito cuidado, a gente tem que saber a pessoa para conhecer espiritismo, ela precisa de uma coisa, estudar Kardec. O que garante que a pessoa é boa para explicar espiritismo? Ela ser uma boa estudiosa de Kardec. Ela pode ter ensino fundamental e médio e saber muito mais do que um doutor que vai estudar, mas ele estuda com preconceito. Ele tá tão apaixonado pelo seu doutorado que ele quer usar as teses do seu doutorado para tentar explicar tudo. Kardec diz fraqueza do ser humano. Ele diz isso lá no início do Livro dos Espíritos. Fraqueza humana. O especialista tenta explicar todo mundo, o universo, através da sua especialidade. Isso é um equívoco, porque não vai conseguir. Então, é muito importante e por isso que essas primeiras questões eu tenho insistido nisso, falado muito sobre isso. Porque quem está estudando aqui conosco vai ficar muito bem alerta sobre esses assuntos. Que até hoje eu vejo isso todo dia. Congressos, livros, aí eu vou ver lá qualificação do estudioso. É doutor em educação, é doutor em filosofia, é doutor em ciência, é doutor em pedagogia, doutor não sei o que, mas. E doutor em Kardec, quem que é? Para falar sobre Kardec, vejam bem, eu não pense que eu estou fazendo aqui confusão de ordem, né? Claro que para áreas em que eles adquiriram seu doutorado, eles são especialistas nessa área, mas para ser especialista em Kardec, eu tenho que estudar Kardec. Não adianta eu ficar estudando Kant. Não adianta eu estudar toda a história da ciência. Adianta no sentido de me ajudar a entender coisas em Kardec. Mas não que me garanta que eu vá entender Kardec, porque para entender Kardec eu tenho que estudar Kardec, porque Kardec não fez o que Kant fez. Kant fez uma filosofia, Kardec fez uma ciência. Só aí já muda muita coisa. Estou citando um exemplo. E sociologia, então, mas há pouco eu li, só para concluir, eu li eu acho que acho que era um doutorado, em que o autor, olha a conclusão do autor, ele diz o seguinte, quando Kardec, quando Kardec critica a obra do Rustem e diz que o corpo fluídico de Jesus não faz parte da doutrina espírita, essa tese, Kardec deixa isso claro, olha o que concluiu o doutor que estava estudando espiritismo. Ele usou um sociólogo, então ele usou as lentes de um sociólogo para ler Kardec. Olha onde é que ele foi parar. Ele diz o seguinte: a tese desse sociólogo era o seguinte: a sociedade ela vive uma disputa intelectual. Há uma disputa pelo poder, inclusive na área intelectual da ciência, das filosofias, das religiões. Quando Kardec vê que surge Rustem, isso segundo esse autor, né? Kardec, então, para competir, como Kardec enxergou em Rustem um competidor, alguém que podia rivalizar com o sucesso e a liderança dele, Kardec, então, trata de diminuir Rustem para continuar tendo a hegemonia do poder. Olha aonde que o autor foi parar, porque ele usou teorias sociológicas para analisar Kardec. Isso é de uma bobagem. Isso é de uma bobagem muito simples, basta ler. Eu dou um exemplo que coloca essa tese furada no lixo. Quando a gente lê Kardec falando de Husserl, ele manda ler a obra. Se Kardec estivesse competindo, ele era só não falar na obra. Ele manda ler a obra e coloca no catálogo nacional.
Ora, se ele tivesse competindo, era só não falar na obra. Ele tinha a revista espírita mais lida do mundo. O Rusteng estava surgindo, não tinha espaço nenhum. Não fala no cara, eu continuo me mantendo no poder, mas é que não é isso. Kardec diz em vários momentos, se alguém provar que eu estou errado, eu largo a minha ideia errada na hora e fico com a pessoa, porque eu busco a verdade. Aí eu fico usando teses de sociólogo para tentar entender Kardec no século XIX. Aí eu vou fazer. E tem vários. Tem gente que acha que Kardec só é Kardec porque estudou com Pestalozzi. Tem gente que acha que Kardec só é Kardec por causa do Mesmer. Não entenderam. Não entenderam que Kardec fez mais que Pestalozzi, mais que Mesmer. Kardec foi além. Mas é a mesma coisa que fizeram com Jesus, não. Tem hoje correntes filosóficas que acham que Jesus é Jesus porque na adolescência ele foi para tal povo, para tal país. Eu não entender, mas para o Espiritismo não faz sentido essas teses. Por quê? Porque essas teses são materialistas. Como é que é a tese materialista? Todo gênio que surgir para o materialista, ele é resultado da genética e da cultura. Ele é fruto da genética e da cultura. Porque eles não têm uma outra explicação para explicar o gênio. Para o Espiritismo não tem nada a ver. O cara é um gênio porque ele é um espírito evoluído, que já evoluiu em outros mundos, em outras encarnações. Aí ele veio já sabendo mais que os outros. Não é por causa da cultura. Então quer dizer que se Kardec não tivesse convivido com Pestalozzi e não tivesse estudado Mesmer, não ia ter espiritismo. Bobagem! Então, só para citar exemplo, eu estou usando esses exemplos para as pessoas acordarem aí dessas teses que a gente fica vendo aí no movimento. E está crescendo, viu? Está crescendo. Tem uns que não merecem nem dar o nome. Que esses eu acho que não são nem sérios. Bom, falei para falei mais que a boca, que nem diz a. Não, não, Michel, o Alex ficou com essa dúvida quando no seu comentário lá atrás. Ó, Michel, como assim que o Espiritismo não estuda o corpo de Jesus? Não seria seu corpo perispiritual? Não, o que eu falei é que o que Kardec mostra é que Jesus teve um corpo físico como o nosso, diferente a tese do Rustem, que para o Rustem ele não tinha corpo físico, ele só tinha perispírito. Para o espiritismo kardeciano, não. Tinha corpo físico, e a gente não sabe o que houve com o corpo físico de Jesus. O espiritismo não trata disso. O que houve com o corpo físico de Jesus depois da morte dele, a gente não sabe. Mas para o espiritismo não interessa isso, né? Mas claro que além de um corpo físico, Jesus tinha um perispírito também, com certeza. Quando ele vai, certas aparições que ele vai fazer, principalmente depois da morte dele, o corpo morreu. Como é que ele aparece e continua convivendo aí com os discípulos? Através do seu corpo perispiritual, né? Então é só essa a diferença, né? Isso, até porque o próprio Kardec vai dizer que o perispírito é a chave, né, para explicar todos os fenômenos, ou quase todos os fenômenos que nós conhecemos. Então, né, é só nesse sentido mesmo aí. Alex, creio que o Michel deve ter se esclarecido aí, né? Mas qualquer coisa, fique à vontade aí no chat, tá? E aí, Michel, você quer avançar ou a gente para por aqui Vamos, dá para ler a 33A e o comentário de Kardec, porque é pequeno, a gente tem 10 minutos. Então ele diz assim, ó, não parece que essa teoria, essa de que tudo está em tudo, que o elemento primitivo dá origem a todos os outros, né? Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais: a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? A resposta: é acertada essa opinião, falta somente acrescentar conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então, o que ele está querendo mostrar aqui nessa 33A? Bom, se existe uma matéria elementar que dá origem a todas as outras, todos os tipos de matéria